Bom dia! Estamos dando início a mais uma live Papo Pop. E hoje nós estamos em uma edição especial, porque a nossa live está acontecendo na Cúria Diocesana Teixeira de Freitas Caravelas, com Dom Jailton de Oliveira Lino, o nosso bispo diocesano. Hoje nós vamos falar sobre a atuação da igreja na sociedade atual. Bom dia, bispo. Bom dia, Nádia. Antes da gente dar início à nossa live, eu gostaria que o senhor nos abençoasse, abençoasse a equipe da Unipaspas e todas as instituições que desenvolvem projetos sociais na nossa região. Muito bem. Bom dia a todos. Bom dia a você, Alex, Isaías, a todos vocês que estão nos acompanhando. Que Deus, Pai de bondade, esteja sempre do lado de todos, do lado de nós todos, para nos acompanhar nesse tempo de pandemia, para nos ajudar, para nos dar força, que esteja atrás de nós, para nos proteger de todos os males, principalmente do mal do vírus nesse tempo. À nossa frente, para nos abrir os caminhos, iluminar os nossos caminhos, dentro de nós, para nos encorajar na luta contra o mal, e acima de nós, acima de você, para nos abençoar, para me abençoar, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, todos nós estamos sofrendo com essa pandemia. Ela vem a cada dia mais nos fragilizando, e os que mais sofrem são justamente aqueles que perderam seus empregos, que foram contaminados ou estão contaminados com esse vírus, que perderam seus entes queridos, as empresas também que infelizmente tiveram que fechar as suas portas. Então esse é um público que vem sofrendo bastante com essa questão da pandemia. E aí nós gostaríamos de saber, o que a igreja está fazendo junto a essas pessoas, como a igreja ela está agindo para buscar confortar essas famílias. Muito bem. A igreja, ela sempre teve um compromisso muito grande, muito sério com a vida. Jesus nos diz que ele veio para que todos tenham vida e tenham vida em plenitude. E a igreja, desde as suas origens, e a igreja não é de ontem, são mais de 2000 anos, na era apostólica ainda, os apóstolos, eles constituíram diáconos porque as pessoas estavam reclamando que eles não tinham mais tempo para a palavra, tinham que servir as viúvas e os órfãos, que eram as camadas mais pobres do tempo apostólico, eram as viúvas e os órfãos, por causa da condição da mulher na sociedade judaica. Então, esses apóstolos constituíram diáconos, isto é, diácono é uma palavra que vem do grego, significa aquele que serve, o serviçal da comunidade. Então, esses diáconos serviam a essas viúvas e esses órfãos. E desde aí, já se percebia toda essa dimensão do serviço da igreja àqueles que mais precisam, porque a igreja não é só um lugar para a gente rezar, a igreja é um lugar para desenvolver vida. A vida se desenvolve com a oração e a vida se desenvolve com ações concretas. Onde há uma pessoa necessitada, aí a igreja deve estar. Portanto, nesse tempo de pandemia, a igreja no mundo inteiro tem se debruçado muito diante dessa questão. O próprio Papa tem feito assim, tem tomado iniciativas muito interessantes, com um hospital móvel aí na Amazônia, com um navio hospital, com toda a distribuição de respiradores, pelo mundo afora, inclusive no Brasil, foi doado, a gerar solidariedade nas empresas, nos governos e assim por diante, porque caridade não é só dar, caridade é desenvolver mais solidariedade, esse espírito de solidariedade, esse espírito de participação. E o Papa tem assim dito que nós estamos nesse mesmo barco, no meio dessa tempestade. Se esse barco afundar, todos nós afundamos. Se esse barco passar a tempestade, todos nós passamos a tempestade. Então, por isso, nós precisamos desenvolver muita solidariedade. Então, essa tem sido uma ação muito grande da igreja em todos os recantos. Aqui a CNBB fez, inclusive, uma campanha
essa campanha já distribuiu milhares de toneladas de alimentos em todo o Brasil. Nós aqui na Diocese também fizemos uma campanha, já distribuímos mais que 20 toneladas de alimentos em toda a Diocese. Maravilha. Que é uma Diocese pequena, né? Mas eu acho que não é a quantidade de toneladas que é o mais importante. Eu acho que o mais importante é que as pessoas se deem conta de que nós precisamos ser mais solidários. E isso não só no tempo de pandemia, sempre precisamos ser mais solidários. A solidariedade deve ser a nossa marca registrada como pessoas. Então eu tenho dito nas rádios, nesse tempo, tenho repetido muito que espero que esse, se nós pudéssemos dizer assim, vírus da solidariedade, ele possa contaminar muito mais do que o Covid-19. Então nós como igreja, aqui também em Teixeira de Freitas, temos trabalhado muito para gerar esse espírito solidário. E graças a Deus eu tenho visto vários sinais. Bancos, por exemplo, que a partir dessa campanha que nós fizemos, têm se organizado a distribuir cestas básicas, materiais de higiene. Alguns bancos têm feito isso. Grupos, movimentos da igreja têm feito lives nesse sentido e para angariar fundos para isso. Algumas empresas aqui da região, nesses dias, por exemplo, vamos receber umas 250 cestas básicas de uma empresa aqui da região que me procurou, sensibilizados com a campanha. Então eu acredito que essa semana essas cestas já estão destinadas já trabalhamos todo o destino dessas cestas. Empresas aqui de Teixeira, supermercados, isso e aquilo, têm feito campanhas nesse sentido. Eu penso que esse espírito solidário é o que de mais importante nós como igreja possamos assim ajudar a fomentar. Porque fazendo isso, todo o resto é bem. Verdade, com certeza. E então, já nessa questão aí, já envolve realmente a igreja, né? Ela está desenvolvendo a sua doutrina social nesse período de pandemia, justamente também através dessas campanhas, né? É um dos meios, né? Isso. Mas e como está sendo para desenvolver as outras áreas que a igreja estava habituada, essas questões de pastorais, como é que está sendo a movimentação? Isso. Nós, desde o início da pandemia, nós lançamos uma nota pastoral suspendendo todos os encontros presenciais, inclusive no início suspendendo as missas com a concorrência de pessoas nas igrejas. Depois de um tempo, nós continuamos suspensos todos os encontros pastorais presenciais, e como os decretos das cidades preconizavam a presença de uma porcentagem de fiéis nas igrejas, nós fomos assim nos adequando a esses decretos aí. Porém, nunca abandonamos as comunidades que estamos acompanhando. Eu creio que nós avançamos muito nesse sentido, é que nós temos uma PASCOM a Pastoral da Comunicação, muito atuante, e se tornou muito mais atuante nesse tempo. Sim. As paróquias estão assim arregaçando muito as mangas para trabalhar através dessas redes sociais, dessas plataformas sociais. Então tem grupos de pastoral que estão se encontrando através de plataformas. Os padres estão trabalhando nas comunidades com o Conselho Pastoral Paroquial, com o Conselho de Assuntos Econômicos e com os coordenadores de pastoral através de plataformas. Nós da Diocese, por exemplo, eu tenho feito reunião com o clero através dessas plataformas, tenho feito reunião com seminaristas, encontros periódicos nesse sentido. Então nós estamos como que redescobrindo caminhos e sendo criativos nesse momento da pandemia. Então a gente está procurando desenvolver criatividade, a criatividade pastoral. Depois nós tivemos alguns momentos muito lindos. Foi o dia de Páscoa que nós permitimos que quem quisesse ir à igreja com muito critério, com muita higienização, com todos os cuidados, pudessem receber a comunhão no dia de Páscoa. E
a muitas pessoas. Foi emocionante, né? O Cristo Eucarístico saiu também nas ruas, abençoando as nossas famílias. E isso aconteceu também no domingo, no dia de Corpus Christi. Foi muito lindo nas paróquias, né? As procissões, não foi procissão, foi a carreata do Corpus Christi. E foi muito lindo também nessa segunda-feira, a festa de São Pedro, celebrada de uma maneira muito diferente. Nós fizemos uma carreata aqui em Teixeira, muitas pessoas, muitos automóveis, porque não se podia aglomerar, então cada um no seu automóvel. Foi um momento muito lindo. Então nós estamos tentando, através dessas plataformas sociais, das redes sociais, das rádios, manter esse link com os fiéis, essa proximidade com os fiéis e fazer esse momento de oração e de celebração com os fiéis, vivenciando aquela ideia que não é uma ideia nova, é uma ideia antiquíssima, de que a família é uma igreja doméstica, a igreja do lar, a igreja da casa, né? Então nós estamos fazendo isso e tudo isso faz parte da doutrina social da igreja, porque a doutrina social não é da pão, não é da comida tão somente. A doutrina social é, acima de tudo, dar Jesus Cristo como o verdadeiro pão. Então, e daí vem todas as outras consequências da saúde, da educação, do social e assim por diante, o compromisso. Exatamente, que aí com esse período, né, que estamos passando, então as famílias realmente elas têm buscado a se unir mais, né, sentar juntos para assistir a celebração. E assim, realmente é muito lindo, né, muito bom, muito gratificante ver que isso vem acontecendo nas famílias, já que não estão podendo ir às igrejas, né? Então estão realmente acompanhando de casa, as pessoas estão pedindo, eu vejo bastante, assim, então eu sempre acompanho algumas missas também, online, e é muito gratificante ver e saber que as pessoas estão abraçando, né, esse momento, já que a gente não pode ir para a igreja, que a gente assista de casa mesmo com a família, e reúna a família na sala, que sejam adequados para assistir a celebração, né? Porque não é porque você não foi para a igreja que você vai assistir em casa de qualquer forma, não, reserva aquele tempo mesmo. Agora eu vou assistir a celebração, vou ficar aqui reunido com minha família, de frente, assistindo ao Facebook, ao Instagram, ao YouTube, mas de forma adequada, como se estivesse no ambiente da igreja e fazendo tudo que tem que ser feito direitinho. É muito bom, muito gratificante. Uma coisa que a gente tem percebido é que as pessoas, elas se linkam muito com a sua paróquia. Então, elas estão muito linkadas com a paróquia delas. Então, elas acompanham muito o Facebook, o YouTube da paróquia. Eu tinha celebrado todo domingo na catedral e, em geral, tem mais que 1.400, 1.500 pessoas que estão celebrando conosco nessa missa. Não só daqui, é uma coisa interessante, mas também de outros estados as pessoas acompanham. Verdade. E a gente tem retornos dessas pessoas, é uma coisa muito linda, né? Isso é uma coisa muito boa que tem acontecido. Acho que tudo isso nos faz ver a importância que tem os meios de comunicação social. Verdade. Eles são importantes para a evangelização e quem sabe nós como igreja precisamos assim, valorizar mais, redescobrir mais, avançar mais nessa questão dos meios de comunicação, não só nesse período de pandemia, mas continuar isso também no pós-pandemia. Verdade. Será bem proveitoso. E aí nesse meio, né, nós sabemos que com tudo isso algumas pessoas elas ficam com várias áreas da vida fragilizadas, né? E, infelizmente, uma delas é a fé. A gente vê que algumas pessoas ficam com a sua fé fragilizada nesse momento de pandemia também. Porque você se vê sem alimento, sem emprego, alguns se vê sem perspectiva de futuro. O que vai acontecer pós-pandemia, como é que vai ser, se vai ser contaminado, se alguém da família não vai. E aí a gente gostaria de saber o que fazer para fortalecer a fé nesse período que nós estamos passando. Eu penso o seguinte, que nós estamos num tempo de instabilidade muito grande. Todos nós vivemos uma instabilidade a nível pessoal, a nível institucional, a nível de empresa,
Será que eu estava lendo ontem, por exemplo, um artigo, como saber se sua empresa vai quebrar? Né? Quais são os indicativos de que sua empresa vai quebrar, os indicadores? Então, há uma instabilidade muito grande. Num período como esse, que é como se fosse uma guerra, nós estamos numa guerra. Eu falava com um epidemiologista lá italiano, de um hospital que é a congregação nossa aqui na Itália, e ele me dizia, olha, Dom Jailton, é pior do que uma guerra, porque numa guerra nós sabemos quem é o nosso adversário. Isso. E agora a gente não... E a gente pode estudar um pouquinho as características desse adversário. Nesse período aqui agora, o adversário é muito desconhecido, porque quando parece que a gente conhece ele já muda, porque o vírus é muito mutante, né? Então é um período muito complexo, gera muita instabilidade. Então, eu penso que para a gente manter a fé e para a gente sair bem desse momento, é preciso viver o momento presente. Sim. A gente precisa estar muito com os pés no presente, cuidando muito, né? Com todos os cuidados necessários, como a gente já está, eu acho que a gente já se acostumou com essa questão do cuidado. Mas viver o momento presente, não colocar a cabeça no futuro, o que vai acontecer, como é que vai ser, será que eu vou ser contagiado? Não, viva o momento presente, claro, projetando dentro daquilo que é possível projetar o futuro. A nível financeiro, por exemplo, eu creio que toda a família tem que cuidar nesse período, não pode gastar. Não é período de gastar, não é período de investir, esse é período de segurar. As empresas precisam pensar nisso, porque isso vai nos ajudar a viver e sair melhor desse momento. Então, assumir o presente como ele é importante. Uma outra coisa, que esse não é um momento passageiro. Então, não é um momento que vai passar daqui a um mês. Lá no início da pandemia tinha-se muito essa ideia, vamos fechar 15 dias, vamos fechar 20 dias, não sei, daqui a um mês as aulas vão começar. Não, gente, olha, esse é o momento que, se nós não tivermos uma vacina, vai ser difícil passar. Então, para uma vacina chegar até nós, os técnicos dizem que precisa 6 meses. Então, nós temos que nos colocar no nosso arcabouço psíquico a ideia de que, até o final do ano, é muito provável que nós vamos ficar assim. Máscara, instabilidade, abre e fecha, comércio abre, comércio fecha, as escolas provavelmente vão ficar fechadas. Então nós temos que nos preparar para isso aí, senão isso vai gerando mais angústia em nós ainda. Então eu penso que uma empresa que se preza, uma família que se preza, tem que estar preparada para um momento mais longo da pandemia. E a pandemia não vai passar com tanta facilidade assim como alguns dizem. Então tudo isso ajuda nós ficarmos mais centrados psiquicamente, a nós desenvolvermos o nosso espírito de fé e a nós ficarmos até melhor fisicamente, né? Mesmo em meio a toda essa instabilidade que gera uma insegurança muito grande em todo mundo. Verdade. Bom dia para você que está chegando agora. Hoje nós estamos em uma edição especial da nossa live Papo Pop. Deu-se início às 10 horas da manhã, na Cúria Diocesana de Teixeira de Freitas Caravelas, com Dom Jailton de Oliveira Lino, o nosso bispo diocesano. Hoje nós estamos falando sobre a atuação da igreja na sociedade atual. E falando um pouquinho mais, né? O nosso bispo Dom Jailton é um homem de fé, ele é formado em filosofia e teologia, ele é pós-graduado em psicopedagogia do acompanhamento de jovens e adolescentes e MBA em gestão hospitalar. Ele viveu outras realidades por onde passou, até chegar aqui no nosso município de Teixeira de Freitas, né? Então, nesses poucos mais de 2 anos em que o senhor foi empossado bispo diocesano de Teixeira de Freitas Caravelas, diante de tudo isso que a região vem sofrendo, como o senhor descreveria a atuação da igreja antes e durante a pandemia? Eu acho que a igreja sempre teve um norte. Nós, como igreja, sempre tivemos um objetivo. O objetivo é evangelizar. Isso. O carro-chefe da igreja sempre foi a evangelização.
antes da pandemia, durante a pandemia. O que tem mudado durante a pandemia é evangelizar de que modo? Isso. Então, mas todo o compromisso da igreja com a pessoa, com a saúde, com a educação, tudo isso tem continuado. E os modos para que essa evangelização aconteça, eu acredito que tem sido diferente. Inclusive, eu penso que nós temos aprendido muito com isso. Né? Sim, tem nos enriquecido muito. Teve que se reinventar, né, para poder conseguir. Isso. Tem um provérbio chinês que diz assim, que existem dois tipos de pessoas. O homem ou a pessoa que reclama das coisas da vida e aquele que aprende com as coisas da vida. Então a pandemia está aí. Nós temos que aprender com isso aí. Nós temos que olhar para isso aí e tirar lições para a nossa vida. E aprender a conviver, aprender como superar. Então eu acho que um político, não sei, uma igreja, uma instituição, uma empresa, precisa olhar a realidade como ela é e aprender com essa realidade. Então nós como igreja também, diante desse projeto evangelizador, o que é que nós temos feito? Como é que nós podemos evangelizar em tempos de distanciamento? Como é que nós podemos evangelizar em tempos de desemprego muito grande? Verdade. Em tempos de fome, né? Em tempos de que a gente percebe mais do que nunca o acesso assim muito precário à saúde, né? Porque já era precário. Verdade. E agora mais ainda, a gente vê que tem filas para entrar na UTI. Pessoas às vezes morrem, isso aí. E não foi só aqui, na Europa também, né? Porque a pandemia ela assolou a Europa, e a Europa tem muito mais condições financeiras do que nós, e passou por isso. Então, a igreja precisa se colocar diante disso. Eu acho que nós, como diocese, temos nos colocado, com os padres eu tenho me reunido frequentemente, com os padres em geral, com os padres das foranias, e nós estamos aprendendo. Nós estaremos fazendo também doações de cestas básicas, né? 300 cestas básicas, nós estaremos fazendo essa doação. E também estamos com a Rede Mulher Empreendedora, que faremos também doação de 7.000 máscaras. Essas máscaras já estão sendo confeccionadas com costureiros da nossa cidade, ou seja, buscando um meio também de empreender, né? De buscar um sustento nesse período, porque a gente sabe que não está fácil. Muitas pessoas perderam seus empregos. E toda ajuda é bem-vinda, né, nesse momento. E é como o senhor mesmo falou, essa pandemia ela veio mostrar realmente que as pessoas elas devem se ajudar mais, não só nesse período, mas foi um período que realmente as pessoas conseguiram se abrir mais. A gente tem visto muitas pessoas fazendo doação, muitos ajudando uns aos outros. Isso é bonito, apesar de a gente estar vivendo um período difícil, mas a gente também tem que aprender a tirar o positivo de tudo que acontece, né, de negativo também na nossa caminhada. Então, por ter nos recebido, tá? É um prazer enorme para nós, a equipe da Unipascos, a equipe do Papo Pop, estar aqui presente com o senhor, participando dessa live em caráter especial, né? A gente está acostumado lá com o nosso ambiente, com o nosso estúdio, a gente tem um estúdio montado, mas de acordo com o que nós estamos vivendo, então nós precisamos vir aqui conversar com o senhor. De adaptação. Exatamente. Nós nos adaptamos, estamos nos readaptando, né? Então agradecemos também a você que está em casa nos acompanhando. Nós já temos assim o nosso público fiel que sempre nos acompanha. Está ali já esperando, na expectativa, cadê a live? Cadê a live? E aí já está acesa ali, todo mundo ligado com a gente. Então a gente agradece realmente por ter nos recebido aqui na Cúria. Agradece a você que está em casa, nos acompanhando. E com fé em Deus, isso tudo vai passar. Né? Nós vamos manter firme na fé, como o bispo falou, né? Vamos nos manter firme na fé, pensar realmente no momento que nós estamos vivendo agora. Não se preocupar tanto com o futuro, porque a gente acaba sofrendo por antecipação. Nessa pergunta foi até feita justamente porque, como a gente trabalha com muito idoso, e o senhor também relatou, eles ficam
querendo as atividades de volta, querendo saber que dia que pode ir na ONG. Então a gente funciona lá pela manhã e às vezes um ou outro está indo na feira, passa lá e pergunta: que dia tem aula? Eu quero voltar para a ONG, eu não aguento mais ficar em casa. Tem uns que me ligam 11 horas, meia-noite, dizendo que não está conseguindo dormir. Professora, não estou conseguindo dormir, eu quero voltar a fazer minha ginástica, eu quero voltar a ir para a ONG. Infelizmente, nós estamos num momento de nos resguardar, né? Ficar em casa, acompanhar tudo direitinho de casa, no que puder. E aí, estamos, né, agradecendo e também gostaria que o senhor deixasse uma palavra de conforto e de motivação para o pessoal que está nos assistindo e que vai nos assistir depois. A live ela fica gravada, então a pessoa pode assistir depois, quem não pode assistir nesse horário. Muito bem, eu também gostaria de agradecer a vocês da ONG. Eu estive visitando a ONG, é um trabalho muito lindo, parabéns a vocês. Eu sei que não é fácil. Eu trabalho muito no social, na saúde, na educação. Eu sou apaixonado pelo trabalho da saúde, por exemplo, porque eu trabalhei em hospital e sei o que é. Trabalhei muito no social, eu dirigia muitas atividades sociais pelo Brasil afora, nesses 9 estados onde a congregação está, e sei a luta que é para a gente manter isso aí. Mas a gente não pode desanimar, porque quando a gente olha que o nosso trabalho pode ajudar uma criança a ser um adulto sadio, a criar uma família decente, meu Deus, se a gente ajuda um só, já fazemos muita coisa. Então, esse é um trabalho de remar contra a maré. A gente não pode desanimar. Então, muita coragem para vocês e contem comigo naquilo que estiver ao meu alcance, no alcance da Diocese, nós estamos aí. Eu gostaria de dizer também que eu acredito que nesse momento a gente tem que deixar de lado certas coisas, como, por exemplo, os partidos políticos. Nós temos que despartidarizar a pandemia, se nós pudéssemos criar um neologismo. Nós temos que olhar o enfrentamento do vírus, nós temos que olhar que as pessoas, elas, quando chegam ao hospital, ao leito de UTI, a gente não tem que ficar olhando se ela é de partido tal, não. Como também a gente não tem que ficar olhando a religião tal e religião tal, são todos filhos de Deus. Exatamente. Então nós temos que nos unir muito nesse tempo. Você que é católico, que é de outra religião, que é de outro credo, olha, é a vida que está em jogo. E nós temos que lutar por essa vida. Você é prefeito, é contra prefeito, você é contra esse partido, é contra... Isso não importa. Nós temos que nos unir para dar mais condições de vida. Eu disse no dia que eu fui abençoar a UTI, os 20 leitos, há uns 15 dias atrás. Olha, eu não sei se eu não vou precisar disso aqui, pode ser que seja eu. Pode ser que seja um padre, pode ser que seja a sua mãe, pode ser que seja o seu esposo. Então, a gente tem que, eu acredito, nos conscientizarmos de que, como eu dizia no início, estamos todos no mesmo barco. Era o evangelho de ontem. Então, neste barco, nós temos que nos ajudar a tirar a água do barco, a remar contra as ondas fortes. Temos que nos ajudar. Por isso eu convoco toda a sociedade de Teixeira, todos vocês que estão nos escutando. Vamos nos ajudar, gente, vamos nos solidarizar, vamos tirar essas carapuças que a gente tem, olha, ou essas identidades que a gente tem. O bispo é da igreja, o pastor é daqui, o prefeito é dali. Não, olha, vamos nos ajudar. Nós, como igreja, estamos assim dispostos, a igreja é a casa de portas abertas, dispostos a fazer de tudo para que a gente possa passar bem e que a gente possa chegar a esse novo normal. Eu, quando o secretário de saúde do estado me ligou perguntando se nós tínhamos algum espaço na igreja que pudesse fazer um hospital de campanha, eu disse, olha, todos os espaços da igreja estão disponíveis para fazer, Também se precisar fechar uma igreja, tirar os bancos e fazer um hospital lá dentro, vamos fazer, porque a igreja é esse lugar que tem que estar aberto à vida. Eu conclamo muito toda a comunidade a nós desenvolvermos várias ações, atitudes em favor da vida, em favor desses nossos irmãos, porque eu percebo, olha, Nádia, que até agora tem sido muito difícil, não é?
tem sido muito difícil, mas eu creio que o mais difícil a gente não passou ainda, né? Quando acabar esse benefício que o governo está repassando, Verdade. quando acabar, por exemplo, o seguro-desemprego, quando os empregos não retornarem, como a gente esperaria que retornasse, isso pode ficar mais difícil. Então a solidariedade ela tem que ser maior. Nós temos que ser mais solidários. Essa é a minha mensagem. Gente, o caminho da vida é o caminho da solidariedade. E eu acredito que nós temos que aprender muito, não só com a pandemia. Desde o início eu tenho dito, 2 lições eu acredito que nós temos que sair dessa pandemia com elas muito fortes. A primeira, que temos que viver mais da fé, porque a gente vê que a vida é muito vulnerável. Sem Deus nada podemos fazer. Com Ele já é difícil, imagina sem Ele. E a segunda coisa, eu acredito que temos que ser mais humanos. Acho que nós esquecemos que nós somos seres humanos. Às vezes a gente se coloca no lugar de Deus, que a gente tem um carro, tem um dinheirinho, se sente onipotente. Olha, o cemitério é o lugar de todos. Então, eu acho que a gente tem que ser mais humanos, mais respeitosos, mais acolhedores. Se nós sairmos dessa pandemia com essas 2 coisas assim internalizadas, eu creio que o mundo pode ser bem melhor. Mas eu espero que a gente não precise ficar vivendo pandemias para aprender essas coisas. Exatamente. Que a gente aprenda no dia a dia, né? Espero que não seja necessário uma pandemia, um acidente, um desastre, uma morte, para nós aprendermos. Que nós aprendamos no dia a dia a sermos pessoas melhores. Que Deus abençoe muito vocês pelo trabalho que fazem, recompense muito vocês, saibam que no olhar dessas crianças, desses jovens, desses adultos, desses anciãos, é Deus que olha para vocês, né? Amém. Às vezes no olhar sofrido, no olhar agradecido, no olhar desesperançado, é o olhar de Deus para vocês, que suplica, que agradece, que fortifica. Amém. Então, muito obrigada pela participação. Beijo a todos e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado também, Deus abençoe a todos, contem comigo, saibam que eu vim para Teixeira de Freitas para assumir essa missão com paixão, vocês estão no meu coração e o que eu puder fazer, eu estou disposto a fazer. Deus nos abençoe. Amém. Bom.